Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Sesc Bom Retiro. Nós estamos encerrando hoje o ciclo de bate-papos do Omodê, que é o Festival Sesc de Arte e Cultura Negra para a Molecada. Essa mostra artística e educativa, esportiva, que teve início no dia 8 de junho e se encerra hoje, em agosto, com o objetivo de enaltecer as culturas afro-brasileiras na relação com as várias formas de ser criança, além de reverberar a importância de se pensar coletivamente a ancestralidade, o antirracismo e a diversidade na infância, através do convívio, do compartilhamento de saberes e da arte. Este ciclo de bate-papos é direcionado ao público adulto, sem deixar de trazer as crianças, pois nós contamos com esse espaço dedicado a elas, com a Companhia Alcina da Palavra, no espaço Kizomba, aqui na praça, que está em diálogo direto com a temática da mostra. Contamos também com a acessibilidade por meio da interpretação de Libras, com as intérpretes Karina e Amanda. Esse, então, é o 12º e último dos encontros do ciclo de bate-papos do Modê, com o título Cultura e Arte para as Infâncias Negras. Neste encontro, nós vamos refletir sobre as produções artísticas e culturais voltadas para as infâncias negras. Pensaremos juntas e juntos sobre elas, como colaboram para a construção da imagem sobre a infância negra e como essas produções podem desafiar os estereótipos e preconceitos, promovendo uma visão mais ampla e respeitosa da diversidade cultural. Para compor o bate-papo, nós gostaríamos de convidar para subir ao palco a Lucélia Sérgio e o Saloma Salomão. E para a mediação, a Maíra Caroline Martins, cujo nome artístico é Maíra da Rosa, que é nascida em Osasco. Ela é filha da dona Rosa Maria, e por isso o nome artístico da Rosa. É uma homenagem ao sagrado feminino que a conheceu, sua ancestral direta, que lhe deu a vida, e os primeiros ensinamentos sobre negritude e feminilidade. Ela é graduada em Letras pela PUC e mestre em Educação pela mesma universidade. A Maíra é cantora, compositora, vocalista do grupo Samba de Dandara desde 2013. Ela é também educadora de artes visuais e tecnologias no Sesc São Paulo, desde 2011, onde ministra e faz a curadoria de propostas artísticas e educativas. Passo a palavra para a mediadora. Uma ótima vivência a todas e todos. Boa noite, meu povo. Bora conversar, né? Coisa boa, Omodé, com essas duas pessoas incríveis aqui. Bem, deixa eu apresentá-los, né? Lucélia Sérgio é atriz, diretora, dramaturga e arte educadora, formada pela Escola de Arte Dramática EAD ECA USP, no ano de 2010. Em 2005, cofundou a Companhia de Teatro Negro Os Crespos, com a qual investiga as relações de sociabilidade racial no Brasil. Escreve e compõe o grupo curatorial da revista de teatro negro Legítima Defesa e é uma das idealizadoras das Segundas Crespas, encontros de formação e intercâmbio de artes negras. Dirigiu e roteirizou o curta Dois Garotos que se Afastaram Demais do Sol, vencedor do prêmio de melhor curta-metragem pelo júri popular do 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Maravilhosa. Saloma Salomão, professor Saloma Salomão, compositor, educador, ator, dramaturgo, autoformado e socialmente construído. Dialogando de forma tensa com a produção artística, Mônica criou uma obra que se estende dos dias atuais ao início dos anos 1980. 7 CDs gravados, 3 DVDs, textos publicados em revistas e livros impressos e meios digitais. Doutorado em História pela PUC São Paulo, com estágio na Universidade de Lisboa. Se projeta como intelectual, artista público e educador no ensino superior. Desenvolve projetos continuados de formação de educadores e educadoras e artistas. Cria e difunde pesquisa e música para teatro, dança e cinema por meio de inúmeras parcerias. Bem, o Omodé, esse projeto Omodé trouxe várias questões incríveis relacionadas às infâncias negras.
Hoje é o 12º bate-papo, último bate-papo do Omodé. E temos esse tema potente, né, relacionado à arte e à cultura. Mas eu sou de uma área no SESC que a gente reivindica constantemente os plurais, né? Eu sou educadora de tecnologias e artes no SESC. E esses plurais a gente reivindica muito no sentido de entender que existem tecnologias, não existe tecnologia, que existem artes, não existe arte. Porque normalmente, eu sou linguista de formação, né? Normalmente, quando a gente trata as coisas no singular, a gente está falando de algo hegemônico, de uma visão única das coisas, né? Então, que a gente possa hoje papear um pouco sobre culturas e artes nas infâncias negras, né? E eu abro a palavra para Lucélia maravilhosa fazer sua fala inicial e, na sequência, Saloma fazer sua fala inicial sobre o tema, para que depois a gente possa apresentar algumas questões disparadoras, fazer algumas perguntas, né, para a gente fazer uma roda mesmo, né, sobre o tema. Olá, boa noite a todas as pessoas. É um prazer estar aqui e ter a possibilidade de ter voz. Durante muito tempo, isso me foi negado. Então, poder pegar um microfone e discutir ideias é um privilégio que eu achei que eu não teria. Então, eu agradeço sempre a possibilidade de poder fazê-lo. Bom, eu gostei muito da ideia da provocação da mesa, né? A ideia de desafiar estereótipos e preconceitos. Essa ideia da palavra desafiar é uma ideia que eu tenho pesquisado ultimamente nas montagens dos Crespos, principalmente na montagem que a gente tem feito agora, o novo espetáculo para a infância e juventude da Companhia Os Crespos, que comemora 18 anos esse ano. É um espetáculo para jovens que traz como personagem principal uma heroína. E, na Legítima Defesa, número 3 e número 4, eu escrevi um texto sobre teatro negro para a infância e juventude, que se chama Para Encarar um Mundo Assustador. E, então, a ideia do desafiar é uma ideia que eu venho tentando entender nessa relação com as crianças, né? Na pesquisa, eu me deparei com dados que a gente conhece, que a gente lê sobre, mas que, às vezes, os números não nos chegam não nos batem tão forte, né? Quando eu comecei a escrever o texto, eu fiquei incomodada com uma informação que eu li, que era relacionado a um desgaste do cérebro quando nós somos expostos por longo tempo a situações de racismo. E esse desgaste, né, não é só um desgaste emocional, né? Ele vai além disso, e é um desgaste que nos impossibilita, que nos dificulta os relacionamentos, o rendimento escolar, a relação com a autoestima, e também porque nós somos expostos ao racismo não direto, né? Quando nós vemos os nossos iguais sofrendo situações, e a gente vê isso cotidianamente, né? A gente vai vendo os nossos iguais em situações degradantes e desvalorizantes, a gente vai também criando sistemas de proteção, né? Nosso cérebro cria sistemas de proteção. Esses sistemas de proteção, eles vão nos acompanhar e vão definir um pouco as nossas escolhas, né? Então, quando a gente pensa na importância de trazer imagens e construir imaginários sobre uma infância
que possa, no caso da minha pesquisa, enfrentar, desafiar, encarar um mundo que é um mundo que se coloca de uma forma bastante assustadora. Não é à toa que pessoas muito jovens estão depressivas, medicadas, com laudos, né, que são alarmantes, assim, quando a gente pensa na quantidade de jovens que estão depressivos e medicados hoje em dia. Então, é muito importante que a gente trabalhe com as potências, porque a gente aprende sempre através daquilo que se considera nossas impotências, né? Então, como que a arte negra vai trazer a luz para essas potências, né? Como é que a gente vai poder imaginar uma sociabilidade e um futuro no qual esses jovens e essas crianças se sintam inseridos, se sintam parte, né? A Bell Hooks tem uma frase, que eu não vou me lembrar exatamente como é, mas que ela diz que os jovens eles ainda não estão acostumados com esse mundo que a gente está acostumado, com as regras desse mundo, né? Eles não veem as coisas naturalizadas, né, como a gente já vê. Então, eles estão preparados para transgredir, né, para transpor os limites, porque os limites ainda não são tão aterrorizantes, né? E a arte ela é capaz de abrir pontos de vista, de mostrar diferentes formas de ver o mundo. E, através da arte, a gente tem a possibilidade de construir saídas, né? De imaginar saídas. E acho que, neste momento, eu diria, né, posso estar sendo apaixonada, e eu sou muito atriz em tudo que eu faço, então, eu sou apaixonada e posso cometer o erro por isso. Mas eu acho que, neste momento, uma das coisas mais interessantes do teatro negro é o teatro negro para a infância e juventude. E, neste momento, nós estamos tendo uma produção muito grande em vários lugares do Brasil, com um destaque que eu relaciono à experiência mesmo desse teatro nesses últimos anos. O fortalecimento que o teatro negro tem conseguido ter nesses últimos anos, né? É a continuidade de uma história, não é o começo de uma história, porque, se fosse começo, talvez a gente não estivesse fortalecidos como eu acredito que estamos hoje, mas é um momento muito importante para essa história, para a história do teatro negro. E eu acho que a gente tem conseguido, com esse teatro, sair, aproveitar coisas que vibravam de uma forma muito interessante, com muita potência, para falar das nossas dores e sobre as nossas reivindicações e entender pontos da nossa identidade, e que agora a gente consegue construir em potência geradora das nossas especificidades, né? Em como que a gente consegue usar esse teatro com força para falar das nossas potências. E uma coisa que eu tenho observado é como as peças para a infância e juventude, as peças negras para a infância e juventude, atingem o público adulto. Porque, quando você assiste esse espetáculo, né, um espetáculo direcionado dessa forma, você está cuidando também da criança, do adulto, né? A criança que não teve aquela referência, né? Muitos adultos vão assistir os espetáculos e falam: ai, se eu tivesse ouvido isso quando eu era criança, ai, se eu tivesse visto isso quando eu era criança, ai, se tivesse um livro assim quando eu era criança, né? Então, eu acho que há um processo de cura que é coletivo, né? Na ideia de construir imagens, né? Imagens para uma identidade mais fortalecida. Mesmo quando a gente fala de questões muito duras, né? Eu coloquei meu cronômetro e esqueci de apertar. Então, eu vou imaginar que eu tenho uns 2, 3 minutos.
Quando a gente fala de coisas duras... Oi, meninas! Tudo bem, meus amores? Quando a gente fala de coisas duras, né, a gente também fala no lugar de vibrar na nossa capacidade de transpor e de transgredir as nossas dificuldades. Então, quando a gente vai falar de morte, quando a gente vai falar de fome, né, a gente sempre encontra algumas barreiras, porque eu já ouvi, assistindo alguns espetáculos, nossa, mas isso é muito forte. Isso não é para criança. Nossa, as crianças não tinham que estar ouvindo isso, né? Esse espetáculo é adulto. Esse espetáculo é para adulto. E eu acho que isso tem a ver com uma ideia, né, que foi construída, né, sobre vários tabus sobre o que é infância, né? Sobre o que se pode discutir na infância, a ideia de conceito, de criação de conceito, de quando a criança começa a construir conceito, várias ideias que nos foram colocadas sobre não falar de determinados assuntos com crianças. E então esses espetáculos, como também os espetáculos adultos fizeram de alguma forma, vão abrindo espaços para a gente discutir não só questões estéticas, mas também questões sociais muito jogadas para uma determinada faixa etária, né? E aí, quando a gente se descobre negro depois da infância, a gente tem uma relação com a nossa identidade que é de tentar recolher os caquinhos, né? De falar, nossa, eu não tinha percebido isso, né? De recolher os cacos. E acho que quando a gente cria ideias de discussão das nossas potências desde a infância, a gente vai construindo uma possibilidade de identidades, né, que são múltiplas e que são que não são adoecidas, né, contra si mesmo. Porque o que acontece é que a gente cria uma doença, que é essa dificuldade na sua autoavaliação, né, na sua autoestima. Essa doença que faz a gente ver as coisas negativas durante muito tempo e faz a gente negar várias coisas que formam a nossa identidade, elas só podem ser combatidas com a experiência, né? Porque é a experiência que transforma, né? E então, a partir de experiências mais positivas, experiências múltiplas, a gente consegue talvez pensar uma sociabilidade mais justa, né? E é muito legal fazer teatro para criança e adolescente, porque você pode falar de sonho sem vergonha, né? Às vezes a gente fala de sonho e fica super emocionado e fala, nossa, não precisava, né? Não era para ser assim, fui muito piegas. E é muito interessante que, quando a gente coloca a nossa criança e a nossa adolescente para trabalhar, a gente dá um passo na superação desses limites, né? Dos limites da necessidade de sempre acertar, por exemplo, né? Da necessidade de conhecer tudo para não ser tirado mais uma vez, para não passar por uma situação vexatória mais uma vez. Né? É se colocar no risco, se colocar na possibilidade do novo, na possibilidade na possibilidade e pensar a transgressão é pensar nesse impulso que alimenta os sonhos, né? Eu acho que hoje, pelo menos, a gente tem tentado crescer com o teatro negro como um todo, a partir dessa ideia, né, que a infância nos possibilita transgredir para alimentar os nossos sonhos. Acho que é isso. Boa noite a todas. É um prazer, né, estar aqui com a Lucélia. Eu admiro muito o trabalho dela e eu pude ver os coloridos. Eu sei do que você está falando. É bem bonito. E obrigado aí ao SESC
Obrigado pelo carinho, acolhimento aqui. Eu fiz aqui, organizei um negócio, porque eu sou muito prolixo e gosto de falar. Então, eu vou falar sobre duas coisas, assim, especificamente, sobre uma certa noção de artes negras que a gente herdou do ativismo e da produção criativa dos descendentes de africanos do século XX e XIX, e sobre uma ideia de infância que nos é colocada pela sociedade hegemônica. Bom, o ativismo negro, desde o século XIX, digamos assim, um Booker T. Washington, um Manuel Quirino, um André Rebouças, eles achavam que, se fosse possível constituir uma escolarização para os descendentes de africanos, em pouco tempo, nessa sociedade, seja lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, as barreiras construídas durante a escravidão seriam superadas. O Booker T. Washington acreditava nisso. E ele próprio organizou uma universidade, que é a Universidade de Tuskegee, onde nós estivemos, né, Inessa? E uma universidade com 90% de alunos negros no sul dos Estados Unidos. A tese dele está comprovada, de que na sociedade moderna a escolarização, a formação escolar, é um fundamento que permite a inserção das pessoas no mundo, na sociedade do século XIX para o XX e para o XXI. E hoje nós todos sabemos disso. E para alguns de nós é possível ouvir as vozes dos nossos avós, dos nossos pais, dizendo: olha, vá para a escola, estude. O que a expectativa desses nossos avós, aí eu coloco até o Manuel Quirino, que viveu no século XIX, início do XX, que eles não podiam imaginar, é que essa escola republicana democrática criaria inúmeras barreiras para o nosso desenvolvimento. Não seria não só não nos deixar ingressar e permanecer, como também nos destruir internamente no processo de escolarização, com todos os valores coloniais que a escola trabalha. E esses valores coloniais, eles não podem ser simplesmente denunciados, porque eles fazem parte de um senso de que a única possibilidade para a instituição escolar funcionar é atuar a partir desses valores. Qual valor? Valor de civilização, por exemplo. A ideia de civilização. Se você for a uma universidade que forma professores de filosofia, a filosofia, segundo esses valores, nasce na Grécia. Se você for a uma escola que forma atores, atrizes, artistas de teatro, o teatro nasce na Grécia. Se você for a uma escola de música, vão te dizer que a música nasceu quando Pitágoras
estabeleceu o padrão entre as notas. Então, os valores da eurocentricidade, eles atravessam todo o nosso processo escolar. E aquela pessoa que lá no fim do processo de escolarização, no final do ensino superior, ou talvez no doutorado, será considerado bom aluno, será a pessoa capaz de traduzir em gestos, conceitos, palavras, atitudes, todo esse massacre colonial eurocêntrico. Pode ser uma pessoa que faça sucesso no mundo corporativo, no mundo cultural, no entretenimento. Pode ser uma pessoa simpática, agradável, bacana. Mas essa sabotagem que começa no ingresso daquela criança não branca, não eurodescendente na escola, nunca termina. Qual é o exercício que os ativistas intelectuais e artistas negras e negros têm proposto? É criar mecanismos de reversão dessa destruição simbólica e cognitiva, que é deslocar a narrativa, o discurso, e tentar restituir o imaginário das pessoas não descendentes de europeias como pertencentes efetivamente à humanidade. Qual humanidade? Uma humanidade que é múltipla, que é diversa, que é colorida, que encontra inúmeras tecnologias para sobreviver ao frio, ao calor, às intempéries, às adversidades, sobreviver à morte natural e violenta. O que o ativismo negro tem feito desde o século XIX até a porta do século XX é elaborar formas de pensamento que tentam deter a máquina colonial. Vamos nos voltar para a infância. O pensamento eurocêntrico criou uma noção de infância universal e abstrata. Quais são as nossas infâncias? Pensa numa infância de uma criança sequestrada, com 9 anos, na Lunda Norte, onde viviam os Chokwe, colocada num barco, levada para um lugar desconhecido e obrigada a trabalhar desde 9 anos, das 5 da manhã até às 17 horas. Imagine essa criança vergada na alma pela violência física e pela violência simbólica do cristianismo.
Imagine que essa criança sobreviveu, que ela gerou filho, e que esses filhos geraram netos, e esses netos geraram bisnetos, e esses bisnetos geraram tetranetos, e esses tetranetos estão entrando numa escola em São Paulo, em fevereiro de 2023. Ela está com 6 anos de idade, está passando pelos corredores da sua escola. As imagens que estão pintadas nos corredores da escola são da Branca de Neve. Ela está sendo educada na sua sensibilidade sobre qual é o ideal de pessoa, pessoa, que está pintada no quadro, na parede da sua escola. Ela ingressou na sala de aula. E lá, num cesto da sua sala de aula, a professora vai pegar um livro infantil, publicado pela editora do Monteiro Lobato, um livro infantil, das histórias infantis europeias, de castelos, reis, rainhas, da Idade Média, recolhida no final do século XVIII, na região onde se formou a Prússia, pelos irmãos Grimm. A professora vai ler para essas crianças, de várias cores e várias origens, essa mesma história universal, a qual os nossos professores leram em 1967. Os nossos professores, porque os primeiros descendentes de africanos a irem em grande quantidade para a escola foi a partir de 1967. Até 1960, eles não iam à escola, em sua maioria absoluta. Contra o que nós estamos lutando efetivamente? Educadores, artistas. Nós estamos lutando contra uma arquitetura existencial que nega a nossa humanidade. Cada um no seu lugar, no seu trabalho, ofício, vai ser excelente e é importante que cada um possa fazê-lo. Milagrosamente possa fazê-lo. Quando, em 2003, foi publicada a Lei 10.639, já fazia 70 anos ou mais que a primeira esposa do Abdias, a Maria Nascimento, tinha organizado o primeiro encontro de empregadas domésticas para reivindicar direitos.
de trabalhadoras domésticas. A reação dos educadores, não necessariamente racistas, à entrada dos conteúdos de africanidades nas escolas foi tão grande, foi tão forte, foi tão vigorosa, que os ativistas do movimento negro, os professores negros e negras, que tinham criado uma grande rede de experiências para o enfrentamento do racismo escolar, tiveram que recuar. Não se trata de não ter utopia, nem sonhos, nem ilusões. E eu tenho muitas, eu sou artista, eu vivo iludido. Se eu não estiver iludido, eu não faço nenhuma canção. Eu preciso de uma ilusão todos os dias para me manter vivo. Mas se de um outro lado a gente também não fizer constantemente uma avaliação bastante realista e fria do real, da realidade, tal como ela está posta, podemos, às vezes, ter uma perspectiva individual, pessoal, muito boa, positiva, e o mercado exige que estejamos alegres. O próprio SESC, se eu vier dar uma palestra muito dura, a outra unidade não me contrata. Então, de vez em quando, eu tenho que sorrir, mostrar positividade e falar que eu acredito na mudança dessa sociedade. Nosso povo nunca esteve parado. Estamos em constante movimento. Mas é preciso modular o olhar para interpretar a coisa tal como ela se apresenta, sob o risco de estarmos produzindo mais alienação do que efetivo conhecimento do mundo. Boa noite, muito obrigado. Valeu. Bem, tem algumas coisas que vocês levantam aqui que eu marquei para a gente dar um rumo para a conversa a partir daí, né, das falas de vocês, inclusive. Você, Lucélia, fala do mundo assustador, né? Um mundo pensando de maneira macro mesmo, esse mundo no qual os mundos se inserem, né? E aí o Saloma também trata da questão da gente encarar uma realidade muito dura, de olhos abertos, acordados e acordadas, com as nossas utopias, com os nossos sonhos, com as nossas belezas de artista, né? Mas sempre de olhos abertos. E aí eu corto para algumas coisas que me aconteceram recentemente. Então, vou dividir isso para a gente poder trocar uma ideia. Eu faço parte de um coletivo de samba, né? E também sou uma Iaô de terreiro, filha de Oxum, de Efon. E a roda de samba é um mundo, dentro desse mundo assustador, para o qual eu retorno às vezes, e depois retorno para o mundo assustador, e o terreiro a mesma coisa. Eu saio desse tempo aqui e chego num lugar que tem outro tempo, que tenta, a todo custo, estabelecer ou retomar algumas formas de viver, que esse mundo assustador trabalha para esmagar cotidianamente. E aí, um belo dia,
alguém do SESC entrou em contato com uma integrante do meu coletivo, do Samba de Dandara. Quando se refere ao Samba de Dandara, eu não me meto porque eu sou educadora no SESC. Então, elas se apresentam no SESC com outras convidadas no vocal, não comigo. Então, sempre que é projeto para o SESC, eu falo, ó, manas, toquem aí. E aí elas receberam uma proposta de fazer um espetáculo de samba para crianças. E aí essa pessoa que entrou em contato do SESC disse assim, eu gostaria que fossem vocês, porque todos os grupos de atividades para crianças, de espetáculos musicais para crianças que eu tenho aqui sobre a minha mesa, são de pessoas brancas que sempre atuam nesse lugar de uma infância hegemônica, de uma infância que não é a infância negra. E aí essa pessoa negra, né, virou e falou assim, eu fui criado na roda de samba ouvindo Dona Ivone, Almir Neto, ouvindo Marinheiro Só, né? Eu cantava Marinheiro Só quando era criança. Isso era música de criança para mim. Marinheiro Só, alguém me avisou. Eu cantarolava isso na minha casa. O rádio do meu pai ligado. Isso tem a ver com infâncias negras. Eu converso com as pessoas negras e isso tem relação com infâncias negras. E aí, como é que a gente faz, né, para oferecer para essas crianças, negras e não negras, outras perspectivas de infância? Uma das propostas dessa pessoa foi atuar a partir de uma chave de que não necessariamente a gente precisa fazer coisa para a criança. Você tocou nesse ponto também. Porque a gente cai num lugar de infantilização que não cabe para as crianças negras. As crianças negras, muito rápido, elas têm que aprender a se virar no mundo. E isso passa por diversos lugares, né? Então, como que a gente faz para atuar a partir de outras chaves? E como que a gente faz também para trazer esses lugares de tradição? A roda de samba, o terreiro de candomblé. E aí corta para outra cena, para eu complementar essa ideia aí. Teve uma roda de samba no final de semana que a gente fez para o meu terreiro. Para erguer as paredes do meu terreiro, botar telhado, e aí a gente fez uma roda beneficente e tinham as crianças lá, né? E aí, de repente, os meninos estavam brincando. Meu afilhado, menino negro, um bebê negro, né, estava brincando com o menino mais velho, negro, que vai ser pai dele, provavelmente, daqui a um tempo, pai no candomblé, e os dois se reconhecendo. E aquele era um lugar de proteção para aquelas crianças. Isso tem a ver com infâncias negras. Talvez eles não tivessem a possibilidade de ter essa leveza em um lugar em que eles não fossem protegidos por uma comunidade. Então, eu queria trazer inicialmente essas duas questões. Como é que a gente cria e fortalece comunidades que protegem, de alguma forma, essas formas diferentes de ser criança, que a escola não vai proteger. Não adianta, a escola ela é feita para outra coisa, ela não vai proteger. Como é que a gente fortalece e como é que a gente usa também desses aquilombamentos para fissurar a escola, né? E a outra questão é, como é que a gente faz artes para a criança partindo de uma infância que não é essa infantilizada? Sendo que, na maioria das vezes, o que se quer é isso. Mas isso não chega, na maioria das vezes, nas nossas crianças. São coisas que eu fico pensando e que eu queria dividir com vocês. Queria que, se possível, vocês comentassem. Quer começar, Lucélia? Bom, a minha primeira apresentação artística foi aos 4 anos de idade, numa roda de samba
que meu irmão me levou. E aí todo mundo estava tocando, tal. Aí estava. Lá, lá, ya, 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 lá, ya. Na hora de entrar a letra, ninguém lembrava. Aí eles, não, vamos de novo, de novo. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya. E pela segunda vez, silêncio. Aí eles ouviram uma vozinha de criança, bem assim, numa mesa lá no fundo, cantando. Foi ruim a beça, mas pensei depressa, numa solução para a depressão, foi ao violão. E até hoje eu aprendo com essa música, né? Foi a minha primeira apresentação artística, levaram lá o microfone, eu cantei a música inteira, que aos 4 anos eu sabia de cor inteira. Negra Rosa é assim também, sabe as músicas de cor, assim. Sabia a música inteira e me apresentei, né? Hoje eu considero a primeira apresentação porque eu entendo hoje o que aquilo significava, né? O quanto eu estava me sentindo à vontade para pegar o microfone aos 4 anos e cantar uma música que nenhum adulto lembrava a letra. E até hoje eu aprendo, né, com essa música, assim. Aprender de ouvido e cantar umas palavras erradas. Aí depois você descobre que não era aquela palavra, era outra palavra. Aí a música faz outro sentido, né? Aprender a cantar sem se emocionar, né? Sem deixar a voz embargar. Bom, eu aprendi muito ouvindo as cantoras de samba que a minha mãe ouvia e que as minhas filhas ouvem, porque quando eu estou em casa é só samba que eu coloco para elas ouvirem. E, bom, eu acho que tem uma dimensão do ser nós que é aquela que vai junto com a mãe para o trabalho, é aquela que, às vezes, precisa fazer lição numa condição ruim, às vezes precisa usar aquele sapato que não é legal, né? Que está sempre com a roupa ganhada. Bom, uma dimensão de nós que sabe muito bem o que é estar no mundo e como é difícil estar no mundo, né? É uma dimensão de nós que não tem dinheiro para comprar lanche. E isso já faz de nós, já faz com que a gente entenda determinadas letras de outra forma, né? Eu acho que tem uma dimensão coletiva em algumas criações artísticas que contemplam mais do que esse tempo que a gente vive agora, né? Que contempla outras camadas da gente, outras dores e outros momentos também de felicidade. Mas eu acho que sim, existe. Vou falar como atriz. O meu corpo para falar com criança, ele é muito diferente do corpo para falar com os adultos. E acho que isso acontece porque é necessário se despir de algumas certezas que o adulto, que a atriz adulta, quando fala com adulto, tem que ter para dizer determinadas coisas, né? Então, eu acho que, pelos Crespos, a gente tem tentado construir um espaço que seja para todo mundo curtir, né? Como é que ele não é para crianças, mas é também para crianças e também para os adultos, né? E porque há uma dimensão da gente que é essa que conhece muito prematuramente coisas que são consideradas destinadas para os adultos, né? Eu dou aula para crianças ricas, crianças muito ricas. E nessa onda de escola antirracista, né? E é muito perceptível como a escola, hoje, não é capaz de ser antirracista. Porque ela precisaria abrir mão de muitas coisas para isso acontecer. Então, as minhas filhas e as filhas das minhas amigas e
Talvez as minhas netas ainda conheçam uma estrutura muito cerceadora de identidades, né? Que hoje olha para o que é para a cultura negra num lugar de fortalecer estereótipos a partir da nossa própria escrita. Então eles vão ler, sei lá, De Lixão, da Conceição Evaristo, que é um conto, assim, é uma das coisas mais incríveis que eu já li, e vai só fortalecer a ideia do menino de rua que é violento e que, né? Mas eles estão com o livro lá na prateleira. O livro está lá, né? O livro é indicado, as crianças e adolescentes precisam ler esses livros. Mas qual é o trabalho, né? Como que essa sociedade constrói contra a gente o nosso próprio discurso, né? E aí eu fiquei, quando eu estou ouvindo samba, aí eu estava ouvindo uma música, meu Deus, eu estou aqui, desde que você começou a falar, eu estou tentando lembrar, mas eu não consigo. Que era uma música que dizia, eu não vou lembrar, mas que dizia que quem vence sem esforço não vence, né? E aí eu fiquei pensando que a gente está muito longe dessa compreensão. Do quanto conseguiram fazer com que a gente ouça uma música sem ouvir, que a gente veja a realidade sem ver, né? Como as pessoas conseguem viver uma realidade em casa, na sua comunidade, e assistem na TV uma outra coisa, e é como se elas não vivessem aquilo que elas vivem todos os dias. E o quanto essa camada do que é real, do que é verdade e do que é apenas arte, né? Porque a arte é apenas na nossa sociedade, né? Ela é apenas. Nos afasta de coisas que estão sendo ditas e que às vezes a gente repete sem ouvir. Eu acho que essa ideia de que a arte ela pode atingir diferentes idades com muitas propostas, né? Tem livros, sei lá. Eu estou fazendo um texto, vamos lá. Eu estou fazendo um texto, fiz um texto que vai estrear, espero que logo, do nosso próximo espetáculo infanto-juvenil, De Mãos Dadas com a Minha Irmã, que fala sobre irmandade feminina. E aí as primeiras pessoas que leram o texto falaram, esse texto não é infantil. Eu falei, como não? Eu escrevi para minha filha, é muito infantil, é para ela ver. Não, esse texto não é infantil. E aí depois eu fui mudando o texto, né, falando, poxa, cadê o infantil aqui? Tem que aparecer, vamos lá. E aí, a Onissagé, que faz a nossa orientação nesse trabalho, falou, poxa, o texto mudou muito, né? Agora, podia estar muito fácil, você ir só por aqui, a mulherada ia chorar, ia ser incrível, todo mundo ia voltar, as mulheres iam ficar super felizes. Mas não, você fez um negócio que é para as mulheres, mas também é para as crianças, né? Como é que as crianças se veem nesse lugar? Então, como é que a gente cria dimensões, né, nesse saber? E eu acho que a gente já tem isso muito impregnado nas nossas referências e no jeito como a gente aprendeu, pelo menos com as mais próximas, né? Eu tenho muitos ensinamentos do samba como um lugar de como falar de um jeito que não é o que é considerado para a criança, mas é um jeito que a criança me acompanha, que a criança vem comigo, né? Eu não sou aquela pessoa exatamente doce, por exemplo. Eu sou uma filha de Obá e sou uma pessoa muito direta, sincera e a minha criança, ela fica muito feliz com algumas coisas que não são ai, a gente deve bastante, sabe?
sei lá, minha criança se alimenta de outras coisas. Sempre fui muito provocada por ideias complexas, coisas que eu falava, o que ela quer dizer com isso? O que significa? A Negra Rosa perguntou uma vez para mim, mãe, o que significa? Era um samba que a gente estava ouvindo. Aí era um ditado, sabe? Um ditado popular. E ela, poxa, o que isso significa, né? Eu sempre fui provocada por esse lugar do... Cara, falou alguma coisa que eu não sei o que é. O que é isso? O que isso quer dizer? Como é que eu acesso essa informação, né? E eu acho que quando a gente abre o espaço para que as nossas crianças consigam conversar com outras, a gente fala para além daquela idade, né? Porque o que uma criança consegue entender, um adulto também é capaz de assimilar. E acho que é muito legal a gente inverter esse lugar. A criança, ela está livre, com um pensamento livre, para atingir complexidades muito profundas, que nós temos muitos véus na frente e muitas impossibilidades, muitas dores para compreender. Né? Então, quando a gente fala com a criança, a gente fala com outras dimensões mesmo, que o adulto pode, ele consegue chegar lá, consegue vislumbrar uma sociedade outra. É possível para além desse lugar compreendido sobre a infância, que não nos cabe, né? que já não nos cabia, e que continua não nos cabendo, que a nossa criança ainda rejeita, né? E acho que quando a Jovelina conversa comigo com esse samba, ela conversa também com a possibilidade de eu, desde criança, carregar um entendimento sobre uma coisa, entender que eu não paro de aprender, né? E que eu tenho muito a aprender com os mais velhos, né? E esse jeito mesmo de falar com parábolas, falar com ditados, falar com que você fica ouvindo aquilo e você fala, mano, o que significa isso? Por que ela me disse isso, né? E cada vez que fala, você investiga o jeito de falar para ver se você arranja uma pista. Você escuta aquilo na voz de outra pessoa, de outro jeito de falar para entender a pista. É um pensamento muito complexo, né? E a gente está acostumado a esse pensamento. A gente foi acreditando que não, né? Mas eu acho que a gente pode, sim, vibrar cada vez mais nele. Você quer comentar, Saloma? E aí, gente, já vão pensando nas perguntas. Depois que o Saloma, enfim, concluir a fala dele, a gente vai abrir para perguntas, ok? Sim. Bom, eu sou educador, né? Escolarizado, assim, para ser educador. Estudei as teorias de aprendizagem, mas nunca trabalhei com infantil. O que eu tenho de experiência com a infância... eu ajudava a cuidar das minhas irmãs e irmãos mais novos, quando tinha entre 7 e 13 anos, mais ou menos, antes de começar a trabalhar. E tive filhos, né? Então, tenho 4 filhos. Mas eu acho que eu estou aprendendo alguma coisa de verdade em relação à infância, agora que eu sou avô. Porque não tenho aquela sofreguidão de ter que preparar alguém para viver no mundo, isso é responsabilidade do meu filho e da companheira dele. E eu tenho 3 netos, um que está com 7, outro tem 11, outro tem 16 para 17. Então, eu comecei a fazer brincadeiras com eles bem cedo, assim, de contações de histórias improvisadas. E algumas dessas histórias contadas, eu fixei um eixo narrativo, e agora eu vou começar a publicar. Na verdade, eu já comecei. Eu escrevi um pequeno texto que virou uma peça, chama-se Arca de Ébano,
que uma amiga minha montou. E em 2018 eu publiquei As Aventuras do Pequeno Samba, que você disse que leu. Foi surpreendente, porque eu vendi 500 cópias desse livro aí, ao longo da pandemia e no período posterior, junto com outro livro que eu publiquei também. E comecei a levantar hipóteses sobre um tipo de escrita que possa servir, de alguma forma, para uma construção de um ego negro para crianças pretas. Então, tem uma espontaneidade da contação de história, que é de onde eu parto, que os meus pais eram excelentes contadores de história, eu ouvi muita história em casa, e também assimilei parte das histórias dos irmãos Grimm na escola, como histórias brancas, né, universalizadas pelo colonialismo. E agora eu estou regurgitando, quer dizer, estou jogando um pouco para fora esses pensamentos. Então, eu faço esses exercícios com os meus netos, conto, reconto. Depois, quando aquilo tem realmente uma forma, eu escrevo. E foi assim que eu fiz As Aventuras do Pequeno Samba e também, enfim, Arca de Ébano e 2 outras histórias que eu quero publicar no próximo ano. Para o Pequeno Samba, eu tive que fazer uma pesquisa e para minha surpresa, eu descobri que samba é nome masculino e feminino, desde o Senegal até a África do Sul. E descobri também que samba era uma divindade muito antiga entre os vários povos de língua banta, de tal forma que se tornou verbo. Samba é verbo, é nome próprio, é verbo. Samba é também nome de localidades. Em Angola tem uma localidade nas margens do rio Kwanza chamada Sambacaju. Então, juntando tudo isso, mais a narrativa espontânea, depois de várias vezes contada, cria uma história, mas há ainda uma passagem do oral para o escrito, porque o escrito em livro, com a imagem é um recurso muito interessante, mas a palavra não pode ser tão fluida quanto é na contação de história, e tem aqui excelentes contadores de história que podem falar sobre isso melhor do que eu. E eu estou descobrindo com os meus netos como que se apreende o conceito, como que uma coisa faz sentido, como que a criança está indo ali naquele pensamento, de repente ela fala, bingo! O mais novo, que é o Heitor, ele via os irmãos lendo e ele ficava muito ansioso e às vezes até deprimido, achando que ele não, quando chegasse a vez dele, ele não ia aprender a ler. Ele foi naquela ânsia, junto com os irmãos, e o irmão ia mostrando, ele ia pegando a palavra e ia ler. De repente, um dia, ele falou, vô, eu sei ler. Eu falei, uau, então me mostra. Aí ele começou a pegar as coisas e me mostrar assim, que estava lendo e lendo mesmo. Então eu falei, uau, será isso é mágico, né? Porque é óbvio, não é a mesma coisa, são signos que não formam exatamente fonemas, mas tem que juntar os signos para formar o lá, o lé, o cré, o crau, né? Então é muito difícil, mas eles têm uma altíssima capacidade para transformar os códigos em aquisição. E isso realmente é um trem que a mim chama muito a atenção. Agora,
Que infâncias são essas, né, que nós estamos buscando compreender? Uma infância no Morro do Alemão, de criança negra, é uma, né? No Capão Redondo é outra, né? Na periferia de Recife é outra. Quer dizer, tem em comum o fato de serem negras e o fato de que o colonialismo nos impôs uma hierarquia em que negros ficam nos bairros pobres, nas periferias, nos alagados. Mas não são iguais. Além disso, tem a outra questão, que é a chegada das tecnologias que invadiram a nossa vida. Então, a criança se alfabetiza em acessar as imagens, a minha sobrinha Ilunde, acessar as cantigas ali no celular antes da alfabetização escolar. As historiazinhas, os filminhos, tudo ela já via ali, antes de saber ler e escrever, porque o negócio é intuitivo, e eles são muito rápidos e já estão sendo educados nesse universo. Mas eu estou falando de uma classe média negra, periférica, de uma terceira geração de gente escolarizada, que é diferente de uma outra família negra, cujos filhos começaram a frequentar a universidade a partir do governo Lula. É diferente. Eu fui escolarizado no tempo certo, digamos, com 7 anos, e os meus irmãos eram leitores. A minha mãe aprendeu a ler junto comigo, indo no Mobral. Eu ia com ela, eu estava sendo alfabetizada e ia com ela. O dia que ela escreveu sozinha Ana Silva, ela chorou, e eu chorei também. Essa foi a minha primeira lição de que, nossa, minha mãe está aprendendo a ler e escrever junto comigo. Ela está aprendendo a ler e escrever junto comigo. Os militares fizeram um negócio chamado Mobral, Movimento de Alfabetização, né? Eles queriam alfabetizar os pobres para votarem neles, né? Porque eles criaram um sistema que combinava ditadura e eleição, né? Então, eles queriam que os pobres votassem neles. Os pobres foram traidores e começaram a votar tudo no PMDB e não na Arena, né? Então, num momento, eles tiveram que entregar o poder. Mas o que eu estou pensando é como especificar o lugar de onde nós estamos falando e para quem nós estamos falando e produzindo conhecimento. A Lucélia falou da experiência dela numa escola de branco, que, mediante a pressão do ativismo negro, teve que adotar algumas mudanças, né, no seu currículo, na sua prática, no seu discurso, né? Mas, então, esse é um lugar. O lugar de onde eu estou falando é de uma classe média negra escolarizada, que não tem o status nem o poder econômico efetivo da classe média, mas tem os valores da classe média, entende? Né? É uma classe média negra que mora em condomínio de periferia. É isso que o lugar que eu estou falando. Mas é condomínio. Condomínio de periferia. Mas é uma classe média negra que mora em condomínio de periferia. Entende? Então, há uma diversidade muito grande. Como produzir coisas que sejam significativas para essa diversidade de crianças e de infâncias? É um desafio. É um desafio de educadores, de artistas educadores, e que a gente tem que ir enfrentando no sentido de acreditar que essa sociedade vai mudar efetivamente. Mudar mais rápido, porque ela está em mudança. Só que, às vezes, é uma mudança contra nós. Nós avançamos um pouco, eles produzem um Bolsonaro que distribui arma para a classe média branca para nos matar na rua. Então, precisamos avançar mais.
E o paradoxo, a contradição. Perguntas? Boa noite, boa noite. Primeiro, agradecer pela partilha, dizer que estou muito feliz, muito honrado de estar perto de 3 pessoas que eu acompanho muito de perto e que sempre produzem coisas muito importantes. A minha pergunta, para ser bem objetivo, o professor Celso Luiz Prudente, falando numa das teses dele, da necessidade de produzir uma imagem afirmativa do negro, né? E pensando nesse momento que a gente está vivendo, que a gente comentou dessa necessidade de criar um imaginário para as crianças, a gente tem visto Pantera Negra, Mulher-Rei e outros heróis surgindo aí, já trazendo as nossas cores, trazendo um pouquinho de nós, mas ainda é muito pouco, né? Muito relevante, queria eu ter tido um pouco dessas referências na infância, mas ainda é muito pouco. Mas mesmo não desmerecendo essas conquistas, a minha pergunta é, para além desse significado que a gente está dando para os heróis negros que a gente está vendo surgir na televisão, nos desenhos e tudo, qual seria uma outra ferramenta de criar imaginários de afirmação para essas crianças, sem ser esse campo do sobrenatural, né? Porque tem disso também dos heróis, né? Eles estão além do que eu posso ser. Então, qual seria um outro caminho, um possível caminho, para se criar imagens afirmativas para as crianças? A narrativa heróica, ela faz parte, digamos assim, do repertório cultural de várias civilizações. E mesmo quando o heroísmo já não pode ser mais do imperador ou de qualquer coisa assim, ele vai para o campo de futebol, para o lutador de jiu-jitsu, para qualquer outra coisa. Talvez a pergunta é: por que a nossa sensibilidade, a nossa cognição precisa de atos heróicos? Então, mudando um pouco, assim, respondendo com pergunta para você, de onde é que vem isso? Antropologicamente, talvez venha dos primeiros tempos da humanização, em que as coisas eram feitas dentro de um mistério. Mas a gente também está buscando mistério hoje, né? Tem muitos jovens se iniciando, né, no candomblé queto, que eles acham que o Angola é muito contaminado, então eles querem o candomblé queto, que é mais puro, né? Pensado como mais puro culturalmente, né? Então, mas nós precisamos de narrativas do mistério. E mesmo com a Prevent Senior matando as pessoas durante a pandemia, a morte ainda é misteriosa, né? E a vida também, né? Nem tudo está revelado. A ciência não pode tanto, né? Nem a ciência, nem a anticiência pode tanto, né? Então, tem um campo sem resposta, que a gente precisa fazer exercícios de compreensão. O heroísmo, o campo mítico e místico, eles são exercícios de compreensão dos mistérios. Tá bom. E quando as pessoas vêm falar para mim sobre rei e rainha da África, eu acho engraçado, porque, de fato, as sociedades africanas eram organizadas em monarquias, o mundo inteiro era organizado em monarquia, né? Mas se eu troco os heróis dos irmãos Grimm e pinto de preto, como fez aquela editora lá de Minas, pegou as histórias dos irmãos Grimm e pintou de preto os personagens, eu não sei se funciona. Mas é um mercado, é Wakanda, é Hollywood, é Jade Pinkett Smith, tá bom. Eu estou velho demais para não ter esperança, e
E estou velho demais também para ter só esperança. Tipo assim. Tá bom? Boa noite, muito obrigado. Olha, eu estou criando uma heroína neste momento. E eu fui provocada pela Rosane Borges em 2017, que ela tinha assistido algum filme desses aí, Marvel, né? E aí ela chegou numa terça crespa, na época segunda crespa, e falou assim: "Nossa, eu assisti o filme, e eu fiquei pensando, né, como é que a gente vai criar os nossos heróis, né, no teatro e tal, para criança, né?" E, bom, naquele momento eu estava com outro espetáculo, que é Os Coloridos, que é um espetáculo para crianças menores, né? E que está falando de diferença num outro lugar, né? E aí, bom, aí eu fui provocada pelo Ramon, que faz parte também do projeto, e ele disse assim: eu queria transformar essa história de Euá num conto infantil, numa cena, sei lá. E aí era um Itã em que Euá se transforma em água para alimentar os filhos. E aí ele falava: "Meu, isso pode ficar muito bonito, como é que ela vai se transformar em água e tal?" E a gente ficou enfrentando essa dificuldade até hoje, né? É a dificuldade conseguir chegar nessa abstração, né? De como vai transformar a mulher em água para ela alimentar os filhos. Eu acho que o mais legal dos heróis é que eles são ligados ao sobrenatural. Eu acho que é a parte mais legal dos heróis, né? Desses heróis de Hollywood. Eles estão ligados, de alguma forma, a uma força que é para além do comum, que está guardada numa verdade muito íntima, às vezes, né? Então, se for para tirar alguma coisa de positivo, eu diria que é isso. A heroína que eu crio é Obá, é uma leitura de Obá, que durante 20 anos eu neguei na minha vida. Porque quando me disseram: "Você é filha de Obá", eu falei: sério? Queria ser filha de um orixá mais popular, um Iemanjá, um Iansã, um Oxum. Obá, só tinha coisa ruim da mulher. Você lia um monte, né? Você lê os Itãs e fala que, nossa, gente, não quero ser desse orixá, né? E aí tem sido realmente um ato heróico, desconstruir ideias que eu tinha e que foram construídas sobre a minha cabeça, a senhora da minha cabeça. E eu acho que uma das coisas que mais me inquieta é todas as histórias de Obá são muito ruins. E ela não faz nada de mágico assim nas histórias, sabe? Tipo, não transforma num negócio, não tem sabe? Não fez um... E aí eu fico pensando, poxa, essas histórias pararam em algum lugar, né? Se todos os orixás têm essas histórias, elas pararam em algum lugar. E aí a intuição foi me levando para conhecer coisas que eu não sabia que existiam. Então, o fantástico e o sobrenatural, eu acho que eles são chaves para que a gente conheça algo que está inscrito na nossa experiência, mas que às vezes a gente não tem como acessar. E eu acho que as crianças elas estão muito mais abertas à possibilidade de uma realidade que não é essa palpável, né? Que são muito mais tocadas pela possibilidade de virar água e que conseguiriam desenhar diferentes formas da Euá virar água e que nós temos uma dificuldade maior do acesso. Eu tive sempre muito medo de pisar num terreiro, né?
Eu ia, via as festas, e a cabeça começava a fazer assim, eu levantava, ia para o lado de fora, porque era cercado de medo, né? Aquilo que eu não conseguia tocar era cercado de tabus, de possibilidades de desordem, de possibilidades de descontrole, né? E aí é isso que eu fico buscando, né, na criação dessa heroína. O que ela produz de sobrenatural, de mais que real, de mais que fantástico, que faça com que a gente consiga imaginar, criar essa referência mítica. Porque a referência mítica ela precisa ser muito melhor do que aquilo que a gente consegue palpar. Ela precisa ser muito mais extraordinária, né? Porque ela o é, né? E para que a gente veja, é preciso que a gente aposte nesse sobrenatural, que a gente aposte. Mais uma das coisas difíceis não se pode falar sobre religião, é um jeito de nos, né? Não pode falar de religião, né? Como é que vai ser o negócio? E aí a minha peça começa com Deus, o Supremo. Aí você fala, meu Deus, né? Eu estou falando disso, exatamente disso que eu estou falando, não de religião, mas das possibilidades de divino, em nós, né? E vai colocar o nome da personagem de Exu, não vai colocar o nome da personagem de Exu, põe outro nome, sei lá, como é que isso vai chegar, né? Como é que a gente constrói também a partir dos nomes e das experiências palpáveis, né, fora dessa realidade que a gente está habituado, construir possibilidades, né? Porque os sonhos moram lá com Euá, no horizonte. Eles estão todos os dias postos para que a gente os veja, né? O céu dorme e acorda sempre magicamente, mas a gente não vê a vida de forma mágica, a gente vê a vida de forma concreta e isso faz a gente ser menos poderoso. E eu quero que as crianças se sintam poderosas. Eu sou poderosa como Obá, né? Eu talvez não tenha uma característica mais exaltada, como a tentativa de futilizar as iabás, né, por exemplo. Eu posso não estar inserida na minha experiência numa identidade feminina a partir da futilidade, como tentam construir, às vezes, na figura de Oxum, por exemplo, né? Mas eu preciso ver potência na possibilidade de ser, né? Então, eu acho que a gente tem que apostar no sobrenatural, como você disse, no mais que real, né? Para alcançar os sonhos, para alcançar aquilo que é muito maior do que a gente, que mora na gente, né? Porque o sobrenatural está dentro das nossas possibilidades, é poder também, né? Então, como que a gente cria poder, que não é sair um laser da mão, mas é conseguir transformar em poesia dureza e situações, às vezes, limite, né? Como a gente consegue, nas trajetórias míticas, encontrar essa possibilidade de transformação, de renovação, né? E de atualização daquilo que nós somos. Acho que é isso. Muito obrigada por hoje e pela possibilidade do papo. Lu, tem previsão para a estreia? Olha, a gente está preparado para estrear em novembro. Estamos aí em negociações para ver se vai acontecer. Espero que sim. É um espetáculo. A gente faz 18 anos esse ano, né, os Crespos. Nossa última estreia foi em 2016. E a gente está construindo esse espetáculo há 5 anos. Né, um espetáculo que
sobre Irmandade Feminina, com muita tecnologia, personagens animados, personagens desenhados para a peça, uma equipe incrível, narração da dona Leia Garcia, bom, muita coisa. Eu espero que esse ano nasça, que Obá possa caminhar com sua irmã Eoá na luta por dias melhores, por um mundo mais fantástico, no sentido de que ele seja maravilhoso e que ele seja muito potente. Isso, maravilha. Saloma, quer se despedir, dar as suas considerações finais, vulgo tchau? Eu poderia dar só tchau, mas as coisas que a Lucélia fala são tão legais que me dão um jeitinho, assim, uma vontade de fazer um comentário mais. Uma coisa que eu descobri recentemente, como que a performance dos artistas brancos, sobretudo os de elite, como que ela se constrói. E eu comecei a pensar no Chico Buarque, por exemplo, que tinha muito acesso a livros, a filmes, amigos do pai que incentivavam, e que ele, desde muito jovem, começou a fazer as canções, experimentar, errar, ser criticado no seu ambiente, ser criticado pela mídia, e continuou fazendo de tal forma que, quando ele chega a X idade, ele lança livro, ele lança disco, ele faz show e tal. Então, como que é para os artistas pretos o seu processo de aprendizagem criativa? Como que é? Como que é para a gente? Que tipos de estímulos o nosso círculo nos envolve, nos lança? E quando nós nos frustramos diante de o cliente que não quis pagar o que era devido, o que acontece com o nosso sentimento mais íntimo, a nossa autoestima? O que acontece? Quer dizer, quantas vezes a gente tem que ir ao fundo do poço e recomeçar? Às vezes até num ambiente que é desfavorável, porque, como os espaços das artes negras são muito restritos, a competição também é feita entre nós, de uma forma, às vezes, até desleal. Eu tenho pensado sobre os meus próprios processos criativos. E, diferente de muitos dos meus amigos, o meu pai não era alcoólatra, era um homem preto, muito trabalhador, e a minha mãe também. E os meus irmãos se preocuparam muito com a nossa formação. Meus irmãos mais velhos, que tiveram uma vida muito dura, trabalharam na roça desde 9 anos, mas eu só fui trabalhar num dado momento, quando tirei a carteira de trabalho, com uns 14 anos, e que já era um privilégio, porque os outros começaram com 9. Mas, como artista, quais foram os processos formativos que me estimularam, que me mimaram, que me incentivaram, que me empurraram novos desafios? E eu tendo a pensar que, muito pelo contrário, que o que vem mesmo, a vida às vezes é tão dura, que fala, você está fazendo isso daí não vai dar em nada. Você não arranja emprego? Por que você não volta para aquela atividade lá naquela oficina, por onde você passou? Então, nossos processos são muito doloridos, sofridos, materialmente precários. Agora, com 60 anos, eu posso ter um estúdio lá em casa, que eu fui comprando a prestação, o equipamento, e gravo, mas durante muito tempo eu tinha que fazer uma poupança para entrar no estúdio, que era caro, para gravar uma fita demo com 4 músicas.
com o técnico de som olhando para o relógio. Então, essa conquista de um homem idoso que continua acreditando que a arte tem alguma coisa mágica, libertadora, que quem lida com arte desenvolve um outro tipo de percepção do mundo. Mas, ao mesmo tempo, um cerceamento, a precarização, a divisão não equânime dos recursos públicos, inclusive, que os nossos ancestrais, durante 400 anos, fizeram uma poupança para essa sociedade ser o que é. Durante 400 anos, doaram seu trabalho para essa poupança de tudo isso aqui. E que, às vezes, é tão duro negociar com a produtora branca. Ah, tá. Dá que eu vou analisar. Deixa seu e-mail. E o seu trabalho foi feito com tanto esmero, com tanta pesquisa nas criptografias. Há criptografias que a gente desvenda, interpreta e transforma em texto, em gesto, em corpo, em movimento, mas que no cômputo geral vale sempre menos. Como lidar com isso e continuar sonhando? Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigada, Saloma. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Axé. Durmam com um barulho deste, né, Saloma? Pensemos. Pensemos.